Com prazer cumprimentamos aos nossos nobres alunos com a paz do Senhor e com igual saudação cumprimentamos também a direção do curso de capacitação para o serviço cristão, pastor Nelson Lutemberg, e ainda cumprimentamos toda a equipe que laborou durante alguns tempos para conseguir com êxito chegar aonde chegamos para a ministração desta aula de hoje. Quero convidá-los para uma leitura bíblica. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 até o de número 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Li até o versículo 4 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, como introdução desta matéria que irei ministrar a todos vocês. O tema da nossa matéria é obra pentecostal. Esse tema foi pensadamente e muito bem escolhido pela direção do curso, para que se fizesse notório o que é e como se desenvolve a obra pentecostal. Mas antes que eu me aprofunde no tema objeto desta aula, eu pretendo trazer algumas informações institucionais aos nossos queridos alunos, porque entendo que, como igreja centenária, que neste ano ela estará completando 110 anos, é bem verdade que, durante todo esse tempo, nossos alunos foram bem instruídos, mas não é pecado se nós reprisarmos alguma coisa para fortalecer esse entendimento e esse conhecimento prático que os alunos têm. Por exemplo, na tela vocês já estão vendo uma imagem que é o símbolo da nossa igreja. Esta imagem é o logo, ou a logomarca das Assembleias de Deus no Brasil. Então, percebam que aparece uma imagem como se fosse de uma letra A, uma letra D, e também a imagem de um peixe entrelaçados, como se fosse um ramo. Nesse entrelaçamento, nós temos aqui, então, o símbolo da Assembleia de Deus, e ainda o fato de ela ser pentecostal, a letra A e também a letra D, elas aparecem como se fosse uma chama de fogo, ela aparece como se fosse uma labareda de fogo, e aos pés dela aparece um laço, na verdade, que representa um peixe, e esse peixe era o símbolo dos cristãos, logo depois que o movimento pentecostal tomou corpo e a pregação do evangelho se divulgou, e a igreja primitiva usava o símbolo de um peixe para que os cristãos se identificassem. Logo, onde eles estavam, local que não podiam nem cumprimentar, nem dizer que eram cristãos, mas se eles vissem por ali, ou por algum local na casa, ou no recinto onde estavam, ou na estrada, eles sabiam que ali tinha um cristão. Ali era encontrado algo como se fosse um peixe desenhado de algum modo ou entalhado, e então eles já sabiam que aquela família era de cristãos, especialmente cristãos que serviam ao Senhor lá na igreja apostólica. Mas percebam que junto com o símbolo geral da Assembleia de Deus que aparece aí, nós temos no estado de Rondônia 60 igrejas autônomas, 60 campos eclesiásticos, representado por 60 símbolos próximos ao logo central, que é o da nossa igreja. Então, todas as nossas igrejas do estado de Rondônia, todos os nossos campos estão devidamente representados
em nossa simbologia. Aquilo que eu acabei de explicar como sendo o símbolo da Assembleia de Deus entrelaçado, ele aparece agora desdobrado, desvinculado. Aparece primeiro, então, aquele peixe. Segundo, aparece a letra A ou a letra D em forma de chamas. E depois aparece o símbolo completo, que já seria o símbolo da Assembleia de Deus no Brasil. Onde quer que você encontre uma Assembleia de Deus, ela trará esse símbolo aí, que fica fácil dos nossos irmãos identificar uma Assembleia de Deus e poder então congregar sem nenhuma preocupação, sabendo que essa Assembleia de Deus, ela é vinculada ou filiada à Assembleia de Deus no Brasil, na pessoa da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. O símbolo da nossa Convenção Geral é esse que vocês estão vendo na tela. Com certeza este símbolo, ele tem muito a nos dizer, em cada parte dele ele tem um significado e ele representa todos os assembleianos no Brasil, independentemente do estado ou da comunidade que a pessoa resida, ou mesmo do local onde essa pessoa congregue. Em terceiro lugar, nós temos o nosso símbolo estadual, que é a Semaderon. A Semaderon é um colegiado estadual e ela congrega todos os ministros e igrejas que a elas são vinculadas no estado de Rondônia. Isto é muito bom porque hoje as igrejas evangélicas Assembleia de Deus do estado de Rondônia, elas estão de alguma forma vinculadas à nossa convenção. Inicialmente era uma convenção de ministros, hoje nós temos uma convenção de ministros e igrejas. A igreja também faz parte da nossa convenção. Quer dizer, a igreja também, ela participa ativamente em nossas convenções. Além dos símbolos dos nossos colegiados, que é o colegiado nacional e o colegiado estadual, a Assembleia de Deus, ela utiliza, como por exemplo, a Bíblia Sagrada, como sendo sua regra de fé e norma. Regra de fé e norma. Isso quer dizer, nós estamos submissos à Bíblia Sagrada, porque ela é regra de fé. Ela rege as Assembleias de Deus, ela rege os cristãos em todo o estado de Rondônia, em todo o Brasil. Onde tem um assembleiano, a Bíblia Sagrada aparece como sendo o seu livro maior, o seu livro sagrado, sua regra de fé, e nós nos curvamos diante dela, da grandeza dela, da beleza dela, da coerência dela. A Bíblia é o livro maior. Quer dizer, a Convenção Geral tem um estatuto, a Convenção Estadual tem um estatuto, a Igreja Local tem um estatuto, tem regimento interno, tem Assembleias Gerais, mas quem, na verdade, direciona a Igreja é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro-chefe, é o livro que dita as regras de procedimento de cada crente, de cada assembleiano no Brasil, no estado de Rondônia e nos campos eclesiásticos ou igrejas locais. Auxiliando no louvor que é ministrado na Assembleia de Deus, nós temos a harpa cristã. A harpa cristã é o nosso inário oficial. Nós iniciamos nossos cultos louvando a Deus com os hinos que contém neste belíssimo inário. E diga-se de passagem, são hinos, são melodias sagradas com as quais nós adoramos, com as quais nós louvamos ao nosso Deus. Eu não poderia começar a minha aula neste curso sem dizer isso aos irmãos, porque creio ser de grande valia, de grande importância para todos nós saber e ter isso como princípio basilar na nossa fé, na nossa crença. Também participando das instruções para o ensino da palavra, nós temos a lição da Escola Bíblica Dominical. É um currículo que vai desde a idade da concepção até ao mais idoso, Essas lições, elas são didaticamente elaboradas,
pedagogicamente preparadas para que todos os alunos, em qualquer faixa etária que ele pertença, ele encontre aí o material adequado para ele ministrar a sua aula a cada domingo na sua igreja ou na sua congregação. Onde quer que estejam ali reunidos em escola dominical, ali então essas lições são lidas e ensinadas. Elas já vêm comentadas, bastando ao professor se esmerar nesse conhecimento para transmiti-lo oralmente aos seus alunos. Aquilo que está graficamente lá, está escrito lá, está grafado lá, então basta ao professor traduzir isso ou produzir esse conhecimento de forma oral para que os seus alunos, sabendo ler ou não, consigam ser edificados com a palavra. A nossa saudação, e diga-se de passagem, muito linda, que eu chamo de saudação assembleiana, é paz do Senhor. Quando nós nos encontramos, quando nós nos reunimos, quando nós abrimos nossas falas em público, nós usamos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Pastor, e a pessoa que ainda não é irmão, não é assembleiano, se ele aceitar a nossa saudação, paz do Senhor, nada contra de saudá-lo com a paz do Senhor, nenhum problema. Se ele aceita e se ele quer ser saudado com a paz do Senhor, nós o cumprimentamos naturalmente e entendemos que essa palavra produzida por um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, ela não voltará vazia, mais cedo ou mais tarde, ele nos saudará de fato e de direito com a paz do Senhor. Saudação que nós usamos desde o 1943, isso aprovado em uma Assembleia Geral. Obra pentecostal é a matéria que nós vamos estudar a partir de agora. Obra pentecostal, ela traz os seguintes conteúdos para o nosso conhecimento. A lição número 1, avivamento e despertamento espirituais. Avivamento e despertamentos espirituais, é a lição número 1. A lição número 2, a importância do batismo no Espírito Santo e a sua evidência inicial. Naturalmente, a evidência do batismo com o Espírito Santo é quando o irmão fala em línguas estranhas pela primeira vez. E isso para demonstrar que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele está batizado com o Espírito Santo e que ele é batizado com o Espírito Santo. A lição número 3, ela fala sobre o pentecostalismo, carismatismo e neopentecostalismo e as ameaças que cada situação dessa pode trazer, que tem os benefícios e também tem as ameaças. A lição número 4, fruto e dons do Espírito. Fruto e dons do Espírito. Muito bem. Avanços da obra pentecostal. A obra pentecostal, ela é tão antiga quanto antigo é o Novo Testamento. Parece um paradoxo, mas verdadeiro. E esses avanços, irmãos, eles começaram desde que vitoriosamente Jesus se ascendeu ao céu e logo na sequência ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. O texto que eu li falou sobre isso, Atos capítulo 2, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, então Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre aqueles crentes que estavam lá e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas ou em outras línguas, línguas desconhecidas para quem fala, mais conhecida para quem ouve, se eventualmente essa língua que ele fala é um idioma, porque quem fala em línguas estranhas, ele pode falar em idioma, mas também ele pode falar em espírito com Deus. Então quer dizer, se ele está falando em idioma a outra pessoa, naturalmente a língua desconhecida para ele, para quem fala, mas totalmente conhecida à pessoa a quem a fala é dirigida. E a pessoa entende e a obra de Deus cresce, o nome do Senhor é glorificado.
O avanço da obra pentecostal, ele se deu mediante aquele impulso do Espírito Santo para que houvesse uma evangelização, de modo que alcançasse todas as pessoas, em todas as camadas sociais. É isso que o Espírito Santo veio fazer, tornar o crente habilitado a evangelizar e com as ferramentas apropriadas para que esse trabalho pudesse ser feito com muita eficiência, debaixo da orientação do Espírito Santo. Os avanços da obra pentecostal, eles seguem numa direção igualmente dirigido pelo Espírito Santo. Observem que quando eles foram batizados no Espírito Santo, o Senhor Deus permitiu línguas como que de fogo no batismo com o Espírito Santo. Línguas como que de fogo. Atentem para essas expressões nos seus sentidos primários. Línguas como de fogo. Línguas como de fogo. Porque fogo é pouco para representar o que estas línguas de fato são. Para que os discípulos e nós pudéssemos entender, então a escrita ficou como se línguas como de fogo, línguas que ao vê-las se parecia com línguas ou com labaredas de fogo, mas era muito mais do que o fogo que se conhecia, porque era um fogo do céu, era o próprio Espírito Santo que estava sendo derramado sobre a igreja. Falar sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, não há como, senão nossos corações arderem com esse fervor espiritual. Veja a grafia do texto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento. As línguas eram como de fogo, e o som era como de um vento. Não era um som de um vento, era como o som de um vento. Era parecido como o som de um vento. Mas o vento é pouco para representar aquele som que se ouvia, porque aquele som vinha do céu. Ele é mais aprimorado do que o som de um vento. Era só a grafia para que alguém pudesse compreender o que estava acontecendo. Então o som era como de um vento impetuoso, e aquele som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Interessante, eles estavam assentados, quer dizer que para receber o batismo com o Espírito Santo, não precisa estar em pé, não precisa estar em outra posição, pode estar assentado, pode estar em pé, pode estar ajoelhado, pode estar deitado, não tem nenhum problema a posição física em que esse membro, em que esse crente se encontre, desde que a posição espiritual, ela esteja alicerçada na palavra e esteja em direção ao céu. Isto acontecendo, evidentemente, o milagre do batismo com o Espírito Santo acontece. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e não causou nenhum estrago. Quando acontece de uma ventania entrar em uma casa, ela faz um estrago, ou arranca o telhado, ou arranca a parede, quebra a janela, quebra vitrô. Entretanto, lá no cenáculo, no dia do Pentecoste, aquele som como de um vento veemente e impetuoso, parecia uma ventania muito forte, mas não causou nenhum estrago. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não estraga nada, ele preserva. A sua ação, por mais forte que seja, ela é preservadora, ela é abençoadora, ela é consoladora. E então, mesmo cheia aquela casa daquele som, como de um vento veemente e impetuoso, nenhum estrago causou ali. E essas línguas, como que de fogo, elas foram repartidas com os irmãos que ali estavam presentes.
as quais pousaram sobre cada um deles. Cerca de 120 irmãos estavam lá. 120 labaredas de fogo, línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Oh, que coisa maravilhosa, que cena mais linda aconteceu naquele cenáculo, crentes com labaredas de fogo sobre as suas cabeças. Pensem nisso, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu já sei que você está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Muito bom. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram, atenta para esse verbo, o verbo começar, está conjugado aí, e começaram, não parou e não terminou até hoje, foi apenas o começo, lá no cenáculo, no Pentecostes, apenas o começo. Essas línguas começaram a ser faladas pelos irmãos, e eles continuam falando até hoje, porque Jesus é bom, Ele é maravilhoso, e a obra pentecostal continua avançando. Vejam lá, 8 anos depois do dia do Pentecostes, 8 anos depois do Pentecostes, olha ali, 8 anos, depois, em Samaria, vários irmãos são batizados com o Espírito Santo. A teoria cessacionista já ficou por terra aí, porque 8 anos depois do dia de Pentecostes, Jesus continuou batizando crentes samaritanos com o Espírito Santo. Onde está escrito isso, pastor? Atos capítulo 8, versículos 15 ao 17. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E como consequência, eles começaram a falar em outras línguas, como os discípulos também lá no Pentecostes. E mais, 10 anos depois, lá na casa de Cornélio, também caiu o Espírito Santo sobre todos. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Que maravilha! Ouviram a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles, encheu cada um deles. O que aconteceu? Os que ouviram a palavra, e eles, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Isso 10 anos depois, o Espírito Santo sendo derramado por ele, no meio deles. O que mais, pastor, que aconteceu? 20 anos depois, em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 1 a 7, também os irmãos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é coisa linda, a promessa do Espírito Santo continua em pleno vigor. Avanços da obra pentecostal, em 1868 anos depois, os irmãos reunidos, já começando o século passado, 1901, em um estudo bíblico, no Instituto Bíblico, os irmãos estudando a Bíblia, eles se interessaram pelo que leram aqui na palavra de Deus. Atos 2, se interessaram por isso e começaram a orar e a pedir o batismo com o Espírito Santo. E Jesus confirmou a sua palavra, batizando aqueles crentes com o Espírito Santo. Na Rua Azusa, lá na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, através do nosso irmão William Joseph Seymour, era um pastor de cor negra. Então eles orando, pedindo, Jesus também fez esse milagre, batizando ele e batizando aos que creram com o seu Espírito Santo. Isso prova que
a obra pentecostal continuou avançando e o nome de Deus continuou sendo glorificado. Lerei para vocês. Ali os cultos eram realizados de domingo a domingo, 3 vezes por dia. Meu Deus! Para dar conta de atender a demanda, a quantidade de pessoas que iam à igreja querendo orar, querendo fazer o seu devocional, querendo buscar a presença de Deus. Naquele lugar, a linha da cor da pele foi removida pelo sangue de Jesus Cristo e as mulheres eram dadas posições de liderança. É isso que o Espírito Santo veio fazer, com que haja paz entre o seu povo. E mais, pastor, 1910 anos depois, nosso irmão Daniel Berg e Gunnar Vingre aportaram-se no Brasil e deram início a essa grande obra pentecostal, pregando a mensagem pentecostal. Jesus batizou os crentes com o Espírito Santo aqui no Brasil. Nossa irmã Celina de Albuquerque foi a primeira a receber o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos caminhando para a finalização da nossa primeira aula. E eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos a esses bondosos alunos que estão carinhosamente nos assistindo. Vocês terão plena liberdade de se interagir conosco, deixando suas perguntas e também as suas ou eventuais dúvidas. Se porventura houver e desejar nos questionar, nos perguntar, vocês terão plena liberdade. Ao final eu disponibilizarei o meu contato pessoal e quem desejar, fique à vontade. Nós queremos estar sempre a serviço dos irmãos, para servir aos irmãos nesta grande obra pentecostal. Muito obrigado por ter nos assistido, por ter nos ouvido. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo e que a obra pentecostal continue sendo realizada na vossa vida.